João capítulo 18. Jesus preso em Getsêmani. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrão, onde havia um horto, no qual ele entrou em seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebia o código oficiais dos princípios sacerdote e fariseu, veio para ali com a lanterna e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscai? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que traía, estava também com eles. Quando, pois, ele lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tomou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscai? E ele disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: vós diz que sou eu. Sei, pois, me buscais, mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo de sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Jesus perante Sinédrio, em versículo 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram-se primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão e Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e esses discípulos eram conhecidos de sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro estava na parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou ao porteira: levanta Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também o discípulo deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito o braço, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disso em oculto. Para que me perguntes a mim, pergunta ao que ouviram, o que é que lhes ensinei. Eis que ele sabe o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo assim: respondes ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, porque me fere. E Anás mandou a maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortava a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Jesus perante Pilatos, versículo 28. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levantai a voz e julgai o segundo a voz vossa. Disseram-lhe então os judeus a nós: não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar em Pilatos na audiência,
e chamou a Jesus e disse-lhes: Tu és o rei dos judeus. Respondeu-lhes Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura, sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois o Pilato: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para si nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E disse isto, tornou a ir-te com os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Queres, pois, que vós solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Esse não, mas Barrabás. E Barrabás era o salteador.